Sanji Chedan Zoge Shonam Lai Chancho Padu Ndane Japsu Dagi Jinso Gibe Sonan Gen Drola Penche San Drupara Shu Sanji Chedan Zoge Shonam Chancho Padu Ndane Japsu Dagi Jinso Gibe Sonan Drola Penche Sanje Droba Shu Sanje Chedan Soge Chono Chanjo Bandu Dani Jasu Dagi Jinsu Gibe Sunam Drola Penche Sanje Drobara Shu Semje Tamje Dewa Adan Deve Jud Dembra Juje Donga Adan Donga Ege Judan Dravara Juj Dunga mebe dewa tamba tambendra warai juch Nyere chada nidandra Tanyom chembola nebara juru je Sashi beje jonje medod Re rava linje nyede jemba Sanje shindo mide bawa yen Droga namda shing Nche bara shu Okay, so now everybody have the text. Então todos têm o texto da prática de Mahakala. This one? Okay. Esse que o Rinpoche está mostrando. Okay, so So I will explain to you the visualization, because if you introduce properly about the Siksa Mahakala appearance, and then during the time of the empowerment, it's quite similar. Então o Rinpoche vai explicar agora a visualização, porque se a gente é bem introduzido na aparência do Mahakala de 6 braços, na hora da prática é bem semelhante. You know, and later during the time of empowerment, there's a transmission of a different radiance and the visualization that is a little bit different, you know, but the appearance, if you understood the appearance of the Siksa Mahakala properly, and then for this short Siksa Mahakala and the medium version of Siksa Mahakala, and then if you one day, if you want to do retreat, and then of Siksa Mahakala, it's much more easier, you know. And also, just to explain a little bit more clearly, today's empowerment is about the Lama Gompo Yerme empowerment. So, if you want to do Siksa Mahakala retreat, first you must do retreat of the 4 deities. After the 4 deities retreat is complete, then you can start Siksa Mahakala practice anytime with the instruction of the Lamas here. Então, no momento da iniciação, o Rinpoche vai falar também da visualização da transmissão da radiância, etc. E isso é um pouco diferente, né? Mas que a gente já tendo uma compreensão bem boa da aparência do Mahakala de 6 braços já vai facilitar muito, né? E aí depois, por exemplo, quando a gente for fazer um retiro ou algo do gênero, pode ser mais fácil fazer. Ok. O Rinpoche também está explicando que a iniciação que ele vai dar hoje é a iniciação de Mahakala de 6 braços associada à prática de Lama Gompo Yerme, que é uma parte específica da prática de Mahakala média ou comprida e tal. Então ela está relacionada à prática, iniciação de Mahakala associada à prática de Lama Gompo Yerme. O Rinpoche está dizendo que se algum dia alguns de vocês quiser fazer essa prática e fazer um retiro de Mahakala, primeiro precisa ter feito um retiro e ter feito a prática das 4 divindades, que diz respeito à iniciação que a gente vai ter amanhã. Tendo feito um retiro, tendo praticado a prática de 4 divindades, aí depois sim é possível fazer um retiro e para praticar essa prática de Mahakala associada a Lama Gompo Yerme, mas isso só pode ser feito também com a instrução dos lamas do KPG. Okay, so Bandenche Lama Rinpoche da Gechu Memenden la Karin Chembe Gwanin Jason de Kusun Toking or Taldo. So now that's the first page, you know, prayer to the lineage.
Então, na primeira página, aí a gente tem uma prece à linhagem. Kyo kondo yanda lama da jami chuki pala longju sada namgi yunde ramzon rishang goho nyurdo sho. Now that's the second page. And then Sanji Chudam Soga Chunam Chanju Bada Dana Joseph Dagi Jizun Gibesunan Gadwala Funji Sanju Bara Sho Lensum. So that's the prayer to the refuge. Então, essa é a prece do refúgio. Okay. As duas primeiras páginas associadas à prática do guru e depois a oração de tomada de refúgio. So, before we start, I would like to explain to you different category within the practice. So the first one I would like to explain to you is that when you, how do I say, what you are reading here on the page number 3. Que vocês estão lendo aqui. Consolare? So, okay. Yeah. So, okay. So within the practice, there's a Chopa Chinlap. Chopa Chinlap means preparation of the offering. Bom, então, no início da prática, o Rinpoche fez a referência a uma expressão em tibetano que diz respeito à preparação da oferenda. And then there's a creation, means a visualization of the mandala itself. Então, para isso, tem a fase de criação, em que você visualiza à sua frente a mandala da divindade. And then welcoming the wisdom deity into the Samaya deity. Então, você convida, a divindade de sabedoria, que é a divindade propriamente dita, para se dissolver na divindade que você está visualizando. Então tem Damtsik Sempa, que é a divindade que você visualiza, que é parte da sua criação na visualização, e Yeshe Sempa, que é a divindade em si, a divindade mesmo, para se dissolver em Damtsik Sempa, que é a divindade que você está visualizando. Então a divindade mesmo, que é a divindade de sabedoria, para se dissolver na divindade que você visualizou por meio da sua criação, da sua visualização, da sua imaginação. Okay, and then also there's a Kanwa. Kanwa means a fulfillment prayer, which is a visualization, offering, and reciting that. Então aí tem a oração de realização, que aí tem uma série de orações que você faz associadas a essa parte específica que é uma oração de realização, oferendas e daí por diante. And then there's a reciting the mantra. Aí depois disso então vem a parte da prática em que a gente faz a acumulação do mantra. And then making torma offering. Depois a gente faz a oferenda de torma. And then there's the wisdom deity going back to the Pure Land. E aí depois então de ter feito a acumulação de mantra, a divindade de sabedoria, a divindade propriamente dita, ela volta para a terra pura, onde ela está. And then the Samaya deity dissolving into, the tanka, painting, statue, whatever you may have. E a divindade que você visualizou, que é a Damtsik Sempa, ela vai se dissolver então, por exemplo, numa tanca à sua frente ou numa imagem de Mahakala que esteja no seu altar e daí por diante. Is it okay? You understand that very clearly? You understand that? Yeah. Okay. So, so starting with the page number 3, it says So now I would like to tell you how to make a preparation of the offering. Because many of us, we have this assumption that we have to make a torma, with a particular different shape and things like that. It's not really necessary. The long as your offering is clean, with your hand wash, and it can be one piece of fruit. It doesn't have to be big. It can be one piece of fruit. It can be a very simple, clean water offering. It can be a milk offering. It can be anything. The proportion of that is your choice, and to be clean is priority.
Então, o Rinpoche, né, ele vai falar um pouco da preparação da oferenda, né, da oferenda que a gente faz para Mahakala, que em geral é uma torma, né. O Rinpoche está explicando que, na verdade, essa oferenda que a gente faz, ela pode ser qualquer coisa que seja limpa, né. Pode ser, por exemplo, um pedaço de fruta, ou pode ser água pura, ou pode ser leite, daí por diante, mas desde que isso seja feito com as mãos limpas e que seja um objeto, né, um alimento e daí por diante, que esteja puro, que seja limpo. Tudo isso pode ser a oferenda para a divindade. Om Bezar Meta Kundali Hanana Hompe, when you're reciting this mantra and try to think that everything has been dissolved into the state of the emptiness, and then from the state of emptiness, and then there's all the different type of offering. Bom, então quando a gente recita Om Bezamrita Kundali Hanahana Humpe, você deve imaginar que tudo se dissolve na vacuidade. E aí logo em seguida, então, começa a descrição daquilo que a gente vai fazer como visualização. Mas esse mantra dissolve tudo na vacuidade e a partir daí começa, então, a visualização que você vai fazer daí para frente. Okay, so I will explain to you certain things, and certain things I prefer not to explain. Like an example, Om Sumbhava Shuddha, Sawadharma Sumbhava Shuddha Ha. And then from the state of emptiness, there's a simple letter, Yam. Yam has been transformed into air, or you can simply think air. And then, or Ram, or you can simply think first there's a air, then there's a fire, then there's a or there's a, a big vase of offering. And then all the offerings within that. So that's that. All this concept about the 5 meat and 5 nectar is not necessary. Então, quando a gente recita Om Sobhawa Shuddha Sarvadharma Sobhawa Shuddhoham, a partir daí, então, você imagina, né, que surge a letra Yam, ou simplesmente ar, ou vento, depois Ram, que é fogo, e depois a letra Kam. E surge então um vaso de oferenda puro, né? E dentro desse vaso existem essas oferendas. Quando se faz a descrição das oferendas, se faz referência às 5 carnes e aos 5 néctares. O Rinpoche falou que não há necessidade de explicar muito a respeito disso, mas imaginem que você está aí fazendo a descrição da visualização da oferenda que você vai fazer. With all the offering that is in the grand bowl, and then welcoming, all the blessings of the Buddhas and Bodhisattva, and then making the offerings purified. Então nós imaginamos que dentro desse grande vaso, né, nós invocamos as bênçãos de todos os Budas e Bodhisattvas que consagram então essa oferenda, tornando uma oferenda pura. And that in mind, Om Ahum Hahore, Om Ahum Hahore, Om Ahum Hahore. E aí, tendo isso em mente, então você recita Om Ahum Ahori, Om Ahum Hahori, Om Ahum Hahori. So, Página 4. So now I want to explain to you why I want to skip this part. Então o Rinpoche quer explicar por que ele pulou ou explicou muito rapidamente essa parte. Because the 5 meat, 5 nectar is not really necessary because, because for some of us we feel uncomfortable to visualize all of that. For some of us we feel very comfortable visualizing all of that. Either way, it's not really necessary because, like I said, the yogi, all the Mahasiddhas and yogis, they are beyond, they are in a state that is beyond the perception of the perfection or imperfection, So therefore nothing matters. For us, everything matters, right? You cannot say when it's easy for you, nothing matters. When it's difficult, everything matters, For us, it's like that. But for the yogis, they are in a state of mind that is beyond the imperfection and perfection state of, the perception. If you can reach in that level, yes, of course, you can do whatever you want because you will do absolutely nothing. Então, por exemplo, o Rinpoche estava dizendo, né, explicando rapidamente por que ele passou rápido pela questão das
do conteúdo dessa oferenda tendo as 5 carnes e os 5 néctares, né? Porque às vezes visualizar o que seriam essas 5 carnes ou 5 néctares poderia ser confortável para algumas pessoas, desconfortável para outras pessoas, mas isso de fato é uma questão desnecessária no sentido correto, né, da prática, porque para um yogi, para um mahasiddha, ele está além da percepção do que é puro e do que é impuro, do que é perfeito e do que é imperfeito. Então, para ele, essa visualização e qualquer coisa que ele faça, no fundo, pouco importa sobre essa perspectiva de dualidade, de bom ou ruim, perfeito ou imperfeito. Mas para nós não é assim, né? A gente se importa com o que a gente faz, com o que acontece na nossa vida, com o que é confortável, desconfortável, perfeito e imperfeito e tal. Se você alcançou já um estado de realização como a de um yogi ou de uma mahasiddha, daí tanto faz, você pode fazer o que você quiser, mas esse ainda não é o nosso estado na prática, entendeu? Yeah. So, so like that. So basically, you know, there's no such as like, oh, you didn't visualize this. Siksam Mahakala is not so happy about that, you know. There's nothing such as like that. So basically, just make sure that you make a visualization of the offering, and that's more than enough. Então, não se preocupe com o fato, se eu não visualizar direitinho as 5 carnes e os 5 néctares, o Mahakala vai ficar bravo e daí por diante. Não é disso que se trata. Assim, simplesmente imaginem nesse momento que vocês estão fazendo uma grande oferenda que foi purificada pelo mantra e só se importem com isso. And then again, dissolving everything into the state of emptiness. And then that time, you don't have to think where the offering went and how did the offering disappear. You don't have to worry about any of that. Just think that everything has been dissolved into the state of emptiness. Então, aí depois quando vocês fizerem esse mantra Om Soba Washuddha, vocês imaginam que essa oferenda, então, ela também se dissolveu na vacuidade. Não se preocupem para onde ela foi, enfim, qual é o seu destino, não importa. Vocês visualizaram a oferenda, o vaso com a oferenda, depois dissolvem na recitação desse mantra e não se preocupem com nada além disso. And then in the front of you, there's a Hong syllable, or you can visualize a knife curve. Knife curve, you know, like this is there's a knife curve like this, and then there's a Vajra here with a knife curve, and then in the middle of the Vajra, you can visualize a Hong, you know. So think that it does the two things, you know, like offering to all the Buddha and Bodhisattva, and then benefiting all the sentient beings, and then all the radiance coming, you know, and then all of a sudden, appearance of the Siksa Mahakala. Bom, então aí, a partir daí você vai visualizar a letra Hum, né? E depois da letra Hum, você visualiza um cutelo, ou seja, uma pequena faca curva. Vocês sabem o que é um cutelo? Visualizem letra Hum, depois vocês visualizam esse cutelo marcado com a letra Hum no centro dele. Dessa letra Hum emanam raios, fazendo oferenda para todos os Budas e Bodhisattvas. Eles se regozijam com essa oferenda. Essas luzes então voltam, irradiam novamente luzes para todos os seres, beneficiando a todos os seres, purificando todos os seres. Essas luzes retornam então para o cutelo, e a partir daí esse cutelo se transforma em Mahakala. So now I will explain to you about the object of the Siksa Mahakala and the meaning of the Siksa Mahakala. Instead of going with the text, I will explain to you. Então, o Rinpoche vai explicar um pouco o significado de Mahakala e principalmente o significado dos implementos, dos objetos que Mahakala segura, ostenta e daí por diante, ao invés de seguir o texto literalmente, propriamente dito, tá? Yeah. So like you can follow me in the text, that is fine. Se vocês quiserem seguir utilizando o texto, também não tem problema. Okay. So the meaning of the Siksa Mahakala, standing with the 2 feet, it symbolizes without, being enlightened, being a protector and a highly enlightened being, but at the same time without abandoning the compassionate to the samsara itself. That's the definition of him standing up. Então, o
o significado de Mahakala de pé com as suas duas pernas, o que significa isso, né? Com essas duas pernas de pé, assim, que se por um lado ele é um ser iluminado, ele é um protetor de sabedoria, ao mesmo tempo ele não abandona a compaixão inerente ao samsara em si. Okay, and then how do I say? Like in many paintings, there's Siksa Mahakala paintings. His feet position is like this. I think you can see in this picture. Huh? You see, like this, right? That's the that's the wrong painting. You cannot walk like this. I'm not making a joke. Yeah, it is in the description of the visualization of the Siksa Mahakala that his posture is walking posture. You know, walking, standing posture. Okay? It doesn't say that his feet is like that. So I looked in a different text. In every different text, where there's a short Siksa Mahakala, where there's a short commentary of different master from different teachers, I looked in everything, and everything says he's standing and walking at the same time. He's standing and walking at the same time. The meaning of that is that he's constantly in rush, you know, to benefit all the individual Dharma practitioners, to guide them and to support them, and to assist them, whatever you call it. Yeah. So that's the definition. So he's not standing like this, he's standing like this. Okay? So just so that you have a clear understanding. Então, por exemplo, a postura que Mahakala está, né? Vocês podem ver em muitas tankas que ele está como se com os pés abertos assim, né? A própria imagem que a gente tem aí no texto mostra, mas o Rinpoche está dizendo que essa é uma postura errada de visualizar Mahakala, porque ele já viu muitos comentários, textos e daí por diante, e na verdade a posição de Mahakala é uma postura como se ele estivesse de pé e andando ao mesmo tempo. Então os pés estão como se estivessem paralelos e não dessa maneira. Por quê? Qual é o significado disso? É como se ele estivesse numa postura de pé e andando ao mesmo tempo, porque ele está constantemente apressado, apurado. Com que propósito? Né? Para beneficiar todos os seres, para guiá-los e para apoiá-los no seu caminho de superação do samsara. Like this one is a Siksa Mahakala, with a different posture. Ali o Rinpoche tem uma imagem de Mahakala com uma postura diferente. Yeah, so right now we are visualizing in different posture. So that's it. Então agora a gente vai visualizá-lo nessa outra diferente postura, só isso. So the meaning of standing, walking, so I already explained. And then there's Ganesh with the Siksa Mahakala as the assistant to bring a positivity and wealth for Siksa Mahakala practitioners, or just the genuine practitioners, so that's that. Então, além disso, na visualização há também Ganesh, que é uma divindade do hinduísmo, e ela aparece como um assistente para trazer positividade para todos os praticantes. And then, the knife curve on the first right hand, okay? So now you have to keep your mind sharp. Right hand holding a knife curve, the symbolic meaning of that is, cutting through all the negativity of illusion. And then the first left hand is holding a kapala, and that symbolizes in a state of mind of beyond the perfection and imperfection. Então agora o Rinpoche está dizendo, mantenham aí uma atenção muito grande nessa descrição toda que ele vai fazer, né? Vocês podem visualizar, né? Mahakala tem 6 braços, os seus 2 primeiros braços, que estão mais ou menos aqui nessa altura, na primeira mão direita ele tem 6 braços. Então, na primeira mão direita ele segura esse cutelo, essa pequena faca curva, que simboliza, né, cortar todas as negatividades decorrentes da percepção ilusória da realidade.
E a sua primeira mão esquerda segura uma kapala que representa um estado da mente para além do sentido de perfeito ou imperfeito. Okay. So, and then on the second right hand, he's holding a Dhamaro. And the meaning of the holding the Dhamaro, it has a true explanation. Magnetizing all the Dakas and Dakinis, that's number one. Or reflecting the sound of emptiness also, so that has a true explanation. And then if you're wondering what is the meaning of the having a 6 arms, it means 6 arms is the symbol of that is a liberator of the 6 realms, And then and the third right hand, he's holding a mala, Kapala mala, and the meaning of the Kapala mala is that he has a compassion to all the sentient beings of the 6 realms, so that he calculated all the numbers of the six realms of the sentient beings in his hand. Then, okay. Rinpoche, could you just repeat, because you were mentioning about the second right hand, about the Dhamaro, and then I lost... The Kapala mala, the third right hand. The meaning of the third right hand holding a Kapala mala, it means that he have calculated, due to his compassionate state of mind, he calculated all the numbers of the sentient beings. Então, Dhamaro is magnetizing or reflecting. Então, aí o Rinpoche fez a descrição da segunda mão direita que segura um Dhamaro. Isso tem dois significados. Primeiro é o sentido de magnetização de todos os Dakas e Dakinis por meio do som do Dhamaro, ou ao mesmo tempo um outro significado de refletindo sobre o som da vacuidade, que o Dhamaro, o som que o Dhamaro faz reflete o som da vacuidade, né? E a terceira mão direita segura um rosário, né, um mala com kapalas, né, que tem o propósito de assumir uma postura de compaixão por todos os seres, e por meio desse mala feito de kapalas, Mahakala conta todos os seres que estão no Sansara e que ele vai proteger. Calculated. E só uma coisa, o Rinpoche ao mesmo tempo mencionou que o Mahakala tem 6 braços, né? E o propósito dele ter 6 braços é liberar os seres dos 6 reinos de existência. And then the second left hand, he's holding the 3 spear-headed, so that symbolizes the 3 kayas. And the third left hand, he's holding the hook and the chain, rope, and that symbolizes, keeping all the negativity suppressed. Bom, e aí a segunda mão esquerda de Mahakala segura um tridente, né? E o tridente representa os 3 kayas, Dharmakaya, Dharmakaya, Sambhogakaya, Nirmanakaya, os 3 corpos de Buda. E a terceira mão esquerda segura uma corda, uma corrente, e ela significa mantendo controlada, né, suprimida todas as negatividades. Okay. And then he's in the, surrounded with the wisdom fire, symbolizing that all the negativity has been dissolved. Even the instinct of negativity has been dissolved. Bom, em torno do corpo de Mahakala, né, há um grande fogo, grandes labaredas de sabedoria, que significam que toda negatividade, né, em Mahakala foi completamente dissolvida, né? Yeah. Mesmo qualquer instinto de negatividade foi absolutamente dissolvido.
Okay, and then how do I say? He has the 5 ornament, and that symbolize the 5 Buddhas, including on the top of his crown there's Akshobhya as well. Então, no alto da sua cabeça, ele tem os 5 ornamentos que representam os 5 Budas, incluindo aí a Akshobhya que está no alto da sua cabeça. And then there's a 3 eyes. It symbolizes the seeing the past, future, and the present together. Ele tem 3 olhos e significa que ele é capaz de ver ao mesmo tempo o passado, o presente e o futuro. And then there's the 4 fangs. It symbolizes capable of cutting through all the 4 demons, Dushi, you know. Ele tem 4 presas, né, 4 grandes dentes, né, que significa que ele é capaz de cortar todos os demônios. And then the Siksa Mahakala expression is not extremely wrathful. You know, there's extremely wrathful, and there's a moderate wrathful. So Siksa Mahakala is seen as a moderate wrathful. E a expressão de Mahakala, né, a expressão facial de Mahakala não é uma expressão extremamente irada. Existem divindades com uma expressão extremamente irada e uma expressão moderadamente irada. A expressão de Mahakala é uma expressão moderadamente irada. And then the definition of the wrathful is not because that he's angry or upset. The definition of the deities that are showing expression of wrathfulness is because they have an immense compassionate and wanting to benefit all the sentient beings. Então, o fato, né, de ele ter uma expressão irada não quer dizer que ele está bravo, que ele está insatisfeito com algo e daí por diante. Não. Ela expressa, ela representa uma imensa compaixão, na verdade, para poder beneficiar todos os seres. So then his hair color is black, yellow, orange, all mixed together. A cor dos seus cabelos ela é escura, ela é preta, ao mesmo tempo amarela, laranja, todas essas cores misturadas. And his color is dark blue. E sua cor é de um azul escuro. Definition the permanently in a state of the Dharmakaya. Que significa o permanente estado de Dharmakaya. And then others beautifully and elegantly dressed. E ele está de forma muito elegante e de uma forma muito bonita. Ele está vestido de uma forma muito elegante e bonita. So that's it. E é isso. Yeah. It's okay, no? It's very simple visualization. Tá bom assim, né? Uma visualização bem simples. Any of you have a question? Alguém de vocês tem pergunta? Yeah. Yes. 1 second. Oh, okay. Here. Okay. I have a question since last meeting. Oh, since last week, right? Yes, it's about the visualizations in the offerings that we do. We make like internal visualizations of the offerings. Are they real? I mean, the visualization has existence in itself. Your question is no. Her question is that we make a visualization all the time in the front and also make an offering. Does it have does the visualization has the existence of itself? That's the main question you have asking. Just to translate that. Yeah, no problem. Então o que ela está perguntando é, a gente quando faz as práticas, a gente faz a visualização de oferendas. Ela está perguntando, mas essa visualização da oferenda, ela tem uma existência em si? From my side, how do I say, Buddha and Bodhisattvas in a state of Dharmakaya, their existence is everywhere.
You know, not necessarily only when you're in the front of the shrine they exist, and then when you're in the kitchen they don't exist. When you're going out driving a car they don't exist. You know, there's no such question of whether they exist or not exist. You know, when you are in a state of comfort or discomfort. You know, their existence is everywhere. You know. Então o Rinpoche está dizendo que, enfim, de uma forma pura, né, ou no estado de Dharmakaya, os Budas e Bodhisattvas, eles existem, eles estão presentes em qualquer lugar. Não é que eles só estão presentes no altar, mas não estão presentes na cozinha ou em qualquer outro lugar da sua casa e daí por diante. Não é que se você está desconfortável eles não estão presentes, mas confortável eles estão presentes. Na verdade, os Budas e Bodhisattvas, a existência deles no estado de Dharmakaya estão em qualquer lugar. You know, so that's number one. Number two is that the visualization of the offering itself, of course, it exists in that very moment, you know, that you are making a generous offering through your visualization. Então, quando você está fazendo a visualização da oferenda, é claro que ela existe naquele momento em que você faz a visualização de uma forma genuína e respeitosa. Is it okay? Okay. Yeah. You're welcome. Yeah. Okay. Bom, a minha pergunta é sobre a expressão irada de Chadupa, né, de Mahakala de 6 braços, que o senhor falou que expressaria no fundo, ou seria baseada numa grande compaixão, certo? Mas haveria alguma peculiaridade do porquê essa grande compaixão se expressaria de forma irada? Né? Porque, por exemplo, Chenrezig também tem uma grande compaixão, mas não se expressa de uma forma irada. No outro final de semana, o senhor havia mencionado talvez uma questão assim de impaciência também por parte da divindade na expressão dessa grande compaixão. Seria essa impaciência que seria o que caracterizaria essa expressão irada? Não sei se eu me fiz entender. Well, He's saying that, okay, so the nature of Mahakala is compassion. Yeah. But there is some deities that express compassion with a peaceful expression. Yeah. And Mahakala, it's a wrathful expression of this compassion. What is particular in this way of expressing this compassion? Why is with the wrathful appearance? Is this related with some kind of impatience? Impatience, like what I just said to you. Yeah. I just said that to you. Ele disse, exatamente isso, ele já havia dito isso para você. Assim, é associado a esse tipo de impaciência. Eu não tinha entendido exatamente como seria essa impaciência, só se pudesse falar alguma palavra sobre isso. Can you say some word about this impatience that you mentioned? Maybe after? Talvez depois. Yeah. Maybe after, during the time of empowerment also. Talvez na hora da iniciação. Yeah, because I have to explain that time also. So. Porque aí o Rinpoche vai ter que explicar de novo, aí ele faz isso nesse momento da iniciação. Yeah, you have a question? Eu queria saber sobre os Kuten. Eu já vi os Kuten, os oráculos, no filme do Dalai Lama. Já tive a oportunidade de ver um Kuten pessoalmente incorporado, que são muito semelhantes às incorporações das religiões de matriz africana aqui no Brasil. E esse Kuten pulava na cachoeira. Parece que tem muita influência Bompo. E é sempre Mahakala que desce no Kuten para fazer o ritual? Você se refere ao oráculo, é isso? The mic is to him. What was the question? Você está sem esse Kuten que você falou, é o oráculo? Yeah, what was that? So she said that she saw many times the oracle. Oh, that one. All right. Yeah. And then? So she would like to know if what he manifests at that time, if it's Mahakala, and because she saw that in many other different traditions. Yeah. So she would like to know if at that time he's manifesting Mahakala. Is he? That oracle? Yeah. It's not a Mahakala, it's a different protector. Okay. Não, naquele momento em que ele está incorporado, não é a manifestação de Mahakala, é um outro protetor.
It's a different protector, has a different history as well. É um outro protetor que tem uma outra história, não é Mahakala. Yeah, that continues for generation to generation. E é uma linhagem que tem uma continuidade de geração a geração. And then that oracle will choose his next person also. No, not the oracle. The protector will choose the next body also. Yeah. Yeah. E aí, essa própria divindade, que não é Mahakala, ela vai escolher, geração por geração, quem é que vai manifestar ela nas próximas vidas. E daí, quem será o novo oráculo, depois desse atual que existe hoje. Basically, when you are called as an oracle, your body is just a vessel. Quando a gente está falando aqui do oráculo, é como se o seu corpo fosse simplesmente um vaso. You know, so but the wisdom, like a Siksa Mahakala, it's a little bit different from that. Mas aqui o Shadrupa, o Mahakala de 6 braços, é uma divindade de sabedoria diferente dessa que se manifesta no oráculo. You know, you have a question? A minha dúvida é a respeito da manifestação, a visualização de Mahakala. Quando eu faço a visualização, e é uma visualização pura, com oferendas puras, com todo o esforço da minha mente, do meu ser, neste momento, esta visualização, ela toma forma e ela toma uma manifestação de um Bodhisattva de sabedoria. Então, a visualização pura, a visualização concentrada do Mahakala é uma produção da manifestação do Mahakala por digamos assim, um Indam da sabedoria, o Avalokiteshvara, por exemplo. Então, ele seria, o Mahakala se manifesta por meio da minha visualização, mas a energia do Bodhisattva que constitui ele enquanto manifestação. E a outra questão ligada é que, em muitos textos, a minha dúvida refere-se a Mahakala como o Senhor da morte, o Senhor do tempo e do espaço. Okay. So, what he is saying is that by the time you're doing the visualization of Mahakala, what you visualize is the energy, the expression of the deity itself. Okay. Or not. He would like to understand better about that. And also, sometimes he see that the text refer to Mahakala as being the Lord of the Death. Oh, okay. What you can say about that? Lord of Death. Ah, okay. Somebody wrote that one? I don't know. Okay. Did you say that? Lord of Death? It sounds dangerous. No, Siksa Mahakala is a. What was the first question? The first question is, by the time you do your visualization, Yes. is the energy that manifests, is the essence of the manifestation, is the essence of the deity itself? No. Okay, so basically, okay, let me just explain this to you once once so that everybody understands. Tá, então o Rinpoche vai dar uma explicação mais ampla para que todos possam entender. Bruno, Some people, just a second. Pediram para você falar em inglês a pergunta para os americanos que estão na sala. What I'm summarizing a little bit the question, but what I understood is that by the time you're doing your visualization, is the visualization that you produce with your mind, the visualization itself has the essence of the deity itself or not, or something different? And then the second question, he read in some books that some books refers to Mahakala as being the Lord of the Death. So he would like to listen a little bit from Rinpoche about that. yeah? So I'll explain that now. So, first of all, I don't know anything about Siksa Mahakala is called as a Lord of Death or anything like that, number one.
Bom, então só a primeira coisa, o Rinpoche falou que nunca ouviu, não tem essa referência de que o Mahakala é o Senhor da Morte. You know, Siksa Mahakala has a different name. Nyurze Chenezik, that's number one. Nyurze Chenezik means the manifestation of Avalokiteshvara, the one who fulfills the wishes of the individuals. That's his number one name. Então, Mahakala de 6 braços tem alguns nomes diferentes. Por exemplo, Nyurje Cherenzi, ou seja, ele manifesta a natureza, ele é a manifestação de Cherenzi, cuja atividade é voltada ao benefício de todos os seres. And then the second is Nakpochembo. Nakpochembo means the Grand Black Protector. E o segundo nome, um outro nome que se refere a Mahakala é Nakpochempo, que é o grande protetor escuro, né, o de cor escura. Yeah, so that's the second name, and the third name is the protector and the liberator of this life and the next life and the life between the death. E também ele é referido como sendo o grande protetor, né, dessa vida, do espaço intermediário, né, do bardo e da próxima vida. É também uma outra maneira de se referir a Mahakala. And the one who takes our state of the consciousness into Amitabha Pure Land or Avalokiteshvara and things like that. E aquele que pode nos conduzir, né, até a terra pura de Amitabha e daí por diante. And then also there's a name called, the protector of all the pure land. E também às vezes ele é referido como sendo o protetor de todas as terras puras. Oh, I forgot to tell you the history of the Siksa Mahakala. E tem uma coisa, o Rinpoche esqueceu de contar um pouco sobre a história de Mahakala de 6 braços. Can we continue for... It's 12 o'clock right now. Can we continue for just 10 minutes? O Rinpoche está perguntando se pode continuar por mais 10 minutos. It's okay, no problem. Yeah. So, yeah. So, how do I say? The origin of the Siksa Mahakala itself is, once upon a time, long time ago. Bom, a origem de Mahakala, uma vez no tempo, muito tempo atrás, era uma vez. Avalokiteshvara is how do I say? Satchu Changju Semba. Satchu Changju Semba. It means the 10th level realized Bodhisattva. The 10th Bhumi. Então, há um tempo atrás, Mahakala, né, era um Bodhisattva de 10ª terra. So at that time, Avalokiteshvara, saw all the suffering and the reality of the suffering of all the sentient beings. So this Avalokiteshvara. Who was Avalokiteshvara? Então, só para esclarecer, né, quando o Rinpoche está falando desse Bodhisattva de 10ª terra, ele está falando que era Cherenzi mesmo. Quando Cherenzi ainda enquanto um Bodhisattva de 10ª terra, ele viu o sofrimento de todos os seres. Yeah. So, if you're asking me a question about, what is the difference between the 10th level of Bodhisattva and the first level of Bodhisattva, it means that, the 10th level of Bodhisattva has a very, 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 very subtle, how do I say, the projections of mind or thoughts, you can say, very, very subtle, extremely subtle. Então, o Rinpoche só está abrindo um parênteses aqui, por exemplo. Se vocês perguntarem para ele qual a diferença de um Bodhisattva de 1ª terra e de 10ª terra, ele está dizendo que um Bodhisattva de 10ª terra, as projeções da sua mente, os pensamentos e daí por diante, são muito, 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 muito mais sutis, muito sutis. Okay, so now you have that understanding. So Avalokiteshvara, when he saw the reality of the suffering, he said to the Amitabha, because that's his guru, that's his teacher. So he said to Amitabha, I want to benefit all the sentient beings. So therefore, I choose not to be enlightened until all the 6 realms of sentient beings are liberated. Until that is not done, I choose and I decide not to be enlightened. Once that is complete, then I will choose to be enlightened.
So he said that to Amitabha. Então, uma vez tendo visto a realidade de sofrimento do Sansara, né, Chirenzi disse a Amitabha, porque Amitabha é o guru de Chirenzi. Ele disse o seguinte: olha, eu quero beneficiar todos os seres do Sansara, e eu não quero alcançar o estado de iluminação até que todos os seres tenham se liberado do Sansara e alcançado a iluminação. Então, até que isso aconteça, eu não quero me tornar iluminado, para poder ajudar todos os seres a se liberarem do Sansara. If I broke this promise under any circumstance, then let my body broken into 1,000 pieces. E se eu quebrar essa promessa, que o meu corpo então se despedace em 1000 pedaços. So that was his prayer and commitment together to Amitabha. Então essa foi a sua oração e aspiração feita a Amitabha. And Amitabha said, very good, I'm really inspired and motivated, by your commitment, by your dedication, and I truly, support you or bless you and wish you all the best for your activities. So our Lokiteshvara did continue his activity for many times and for a very long time. Então, from the Potala. Então, ao ter feito essa promessa, né, o Buda Amitabha disse: puxa, eu estou muito feliz com essa promessa que você está fazendo. Me sinto bastante feliz mesmo com toda essa dedicação que você está colocando nesse seu voto, e eu vou te dar todo o meu suporte, todo o meu apoio, eu abençoo você nesse propósito. E ele continuou então cumprindo essa promessa que ele fez por muito tempo, estando no seu palácio de Potala. Ele continuava com esse tipo de atividade voltada ao benefício de todos os seres. So after a very long time later, and then he thought that maybe now all the sentient beings are completed, maybe all is empty. So then he was awakened from the state of meditation again. And then he realized actually it has been not liberated. Of course, sentient beings are liberated from the different universe, but then again, at the same time, there's still a lot of sentient beings, and that are still suffering much more than before. And then he said to himself, I don't think I can do this anymore. So the moment he said that, and then his body was broken into 1,000 pieces. Bom, então Chirenzi do Palácio de Potala continuou emanando a sua atividade por muito tempo em benefício de todos os seres. E aí, passado muito tempo, ele disse: bom, então agora eu vou sair desse meu estado de meditação e quero ver. Eu imagino que agora não tenha mais nenhum ser no Sansara. O Sansara deve estar completamente esvaziado por força da minha atividade. E ele viu que muitos seres sim tinham transcendido o Sansara, mas que haviam ainda muitos seres sofrendo no Sansara, e ainda tendo um sofrimento ainda maior do que antes. Então, no momento em que ele viu isso, ele disse: bom, eu não posso mais, eu não dou mais conta, eu não posso mais. E aí, no momento em que ele disse isso, seu corpo então se despedaçou em 1000 pedaços. And then at that time, the moment that happened, and then Amitabha appeared again and said, it is unfortunate that you have broken your promise and your commitment, but that doesn't matter. I will bless you more than before. So then he blessed, and then our Lokiteshvara, all the 1,000 pieces, was blessed into 1,000 arms, our Lokiteshvara. Bom, então no momento em que ele quebrou o compromisso dele, nesse mesmo instante que seu corpo se despedaçou em 1000 pedaços, apareceu então Amitabha e disse: puxa, mas é lamentável, que pena que você quebrou seu compromisso, mas não tem problema. Amitabha então abençoou novamente ainda mais Chirenzi, e naquele momento então os 1000 pedaços despedaçados, né, de Chirenzi tornaram-se Chirenzi de 1000 braços. And then at that time, our Lokiteshvara, when he was blessed, and then, the Amitabha said to our Lokiteshvara, now you have to make a promise that is greater than before, and you must make a commitment that is much more bigger than before.
And then when he heard this, and then Avalokiteshvara was in a complete confusion. He was completely confused. I love that word. Avalokiteshvara was confused. Because we have this imagination of Avalokiteshvara with the very peaceful eyes, with the text, with the prayer. But in that textbook, it says Chenrezig was confused for 1 week. Yeah, it says, for 1 week. So for 1 week, he was very confused. He was thinking, how can I do better than before? My promise and my commitment was already something, something beyond already. So how can I do a little bit greater than before? So he was 1 week like that, a little bit confused, a little bit delusional, a little bit confused. And then again he looked at the reality of the samsara. Then he saw that many sentient beings are suffering through many different difficulties. And then, of course, all the different difficulties is caused by ignorance and by the fragileness of the life itself, right? And then at that time also he saw many practitioners, even the advanced practitioner, they still struggle, after they passed away in the state of the bardo as well, And then with the immense compassionate from his mind, then he visualized a Hung syllable, and then at that time the Hung syllable was transformed into the Siksa Mahakala. And at that time, the Yamantaka is among the 5 deities of the manifestation of the Buddha. Yamantaka appeared saying that I will bless all the activities of the Siksa Mahakala. And the Vajrayogini appeared at that time saying that I will bless Siksa Mahakala with all the magnetizing, with all the positivity, And then and all the 1,000 Buddhas have appeared and blessed, and Amitabha including, and all of them, they praise Avalokiteshvara. And from that moment on, Siksa Mahakala became the protector of all the pure lands. Bom, então, no momento em que os 1000 pedaços de Cherenzi despedaçados tornaram-se retornaram na forma de Cherenzi de 1000 braços, Amitabha disse a Cherenzi, bom, agora que você está restabelecido, a sua promessa, o seu comprometimento tem que ser ainda maior do que o anterior. Bom, e aí Cherenzi, tendo recebido essa instrução, é dito que Cherenzi ficou confuso. Porque, bom, como é que eu vou ter uma postura, um compromisso ainda maior do que o anterior? Como é que eu vou fazer isso? E aí, durante uma semana, Cherenzi ficou confuso. Os textos dizem que Cherenzi ficou confuso. E aí o Rinpoche está dizendo, eu adoro essa parte. Porque essa parte diz que, efetivamente, Cherenzi, o Bodhisattva de 10ª terra, com seus olhos puros e tal, ele também teve uma sensação como essa. Cherenzi ficou confuso. O Rinpoche destaca isso dizendo, olha, vejam como isso aconteceu com ele. Ele gosta muito de reiterar essa parte, e aí, então, nessa confusão que ele ficou, num estado de delusão também, ele falou, bom, como é que eu vou fazer para ter um compromisso ainda maior do que o compromisso que eu tinha antes? Ele olhou para a realidade do samsara e percebeu que haviam ainda muitas formas diferentes de sofrimento causados pela ignorância e pela fragilidade da vida em si. E que também muitos praticantes ainda estavam lutando, batalhando para transcender o samsara ainda no estado de bardo também. E aí, com um sentimento de profunda compaixão, ele visualizou uma letra Rum. E ao visualizar a letra Rum, da letra Rum, emanou, a letra 1 se transformou em Mahakala. E aí Mahakala então surge desse sentimento de compaixão de Cherenzi. E no momento em que Mahakala surge, Yamantaka, que é uma das 5 manifestações do Buda, Shakyamuni, abençoa Mahakala como protetor de sabedoria. Vajrayogini também exerce o poder de magnetização com todo o seu poder. Também todos os 1000 Budas abençoam e louvam a esse protetor de sabedoria, Mahakala, e aí então Mahakala se torna o protetor de todas as terras puras. Okay, so one last part is that some of you might be
thinking that are we going back in time or are we going towards the future, you know? Because sometimes when you hear the stories like that, it sounds like a Greek history, you know? Like that god became like this, that god was pissed off with another one, you know? All this kind of mysterious history. And if you are thinking like that, that's also fine. But the point is that we are practicing Siksa Mahakala as a part of the category of the visualization practice. The purpose of the visualization practice is to bring more wisdom and less detachment to an unnecessary path or activities, so that we can find the nature of the mind and compassion by itself. So that is the principle and the purpose of the visualization practice. All the different history of the different lineage, we can use that to inspire ourselves, but you don't have to be unrealistic about it. You know, you hear the history, be inspired, be grateful, close that door, focus into your visualization. You know, don't fantasize everything and mix together. You know, when you read a history like that, okay, yes, that is a history to inspire people to practice Dharma in a different time. You appreciate that, be grateful that you know it, close that door, and then you make your mindset very clear with what is the purpose of the visualization. The purpose of the visualization practice is to decrease the detachment and to decrease the sense of grasping, and then through the sense of wisdom and clarity and the foundation, and then we find the meaning of wisdom and the compassion by itself to benefit ourselves and to benefit others. So then you apply that principle, you know, to yourself, and that is important. You know, if you fantasize too much, then you become unrealistic. You know, appreciate the history, but you don't have to be unrealistic. Bom, então o Rinpoche falou, bom, vocês podem estar se perguntando aí, tá, mas a gente vai ficar nessa história aí do passado, como se, né, relembrando histórias, como se fosse contando as histórias dos gregos e daí por diante, ou a gente vai avançar, né? Para que toda essa história toda? A gente vai ficar preso no passado ou vai avançar para o futuro? Então o Rinpoche falou, bom, o que é importante vocês saberem, né, é que essa prática de Mahakala ela é da categoria das práticas de visualização. E ela tem o propósito de trazer mais sabedoria e de afastar, né, o que são os caminhos desnecessários ao longo do samsara, né, para que você possa descobrir a natureza da mente e desenvolver uma postura verdadeiramente compassiva. Então, o que ele está querendo dizer é o seguinte: toda essa história que ele contou tem simplesmente o propósito de inspirá-los, de servir como uma inspiração para vocês, e não para alimentar a fantasia de vocês e para vocês fazerem uma mistura disso tudo. Não é para isso que serve. Contar a história de Mahakala, voltar ao passado, tem o propósito de inspirar. E essa história foi contada há muito tempo atrás para inspirar praticantes em diferentes tempos da história. É para isso que serve contar a história de Mahakala, para inspirá-los. Mas uma vez inspirados a fazer essa prática, fecha essa porta. E, fundamentalmente, entenda qual é o propósito dessa visualização. O propósito da visualização é diminuir o apego e ampliar, né, a sabedoria, a claridade fundamental da mente, né, com o propósito de desenvolver sabedoria e compaixão a si mesmo e aos outros. Isso é o mais importante, né? Esse é o propósito fundamental de tudo isso que o Rinpoche falou para vocês. Yeah, like example, I will tell you a story. You know, there's a saying that, you know, traveler will run out of shoes. Genuine practitioner would not lose the temperature of the carpet because it's always still and stable. You know, and that's how realistic perspective it was, even in the olden times. You know, like a Niguma story. You know, Chungpa Nanjar, he got some gold, and he made an offering to Niguma, you know, the female Dakini. And then when he made an offering to the Dakini, to the Niguma, she threw that gold everywhere in the forest. And the Chungpa Nanjar got really
he felt quite disappointed because he bring the gold with a lot of hard work and all the way from Tibet and to offer it to her, to receive teachings. And then she throw everywhere in the forest. And then she said, if you have no attachment, then everywhere and everything is a gold. And if you have attachment, nothing is a gold. And that's a very realistic perspective. There's no mythical about it. There's no fantasy about it. It's very realistic. Então, o Rinpoche começou com um exemplo, dando uma história assim, né? Ele falou que tem um ditado segundo o qual um viajante pode perder os sapatos, mas um praticante, por sua vez, ele nunca perde a temperatura do carpete. É isso? E aí, então, ele contou o exemplo da história de Niguma, né? Que aí que um Ponelder tinha levado muito ouro para ela como oferenda a ela, né? E ela simplesmente pegou esse ouro e jogou por todas as partes assim na floresta, né? E aí que um Ponelder ficou muito decepcionado porque ele tinha acumulado aquele ouro todo que ele trouxe do Tibete e tal. E aí Niguma falou para ele: se você tem apego, se você não tem apego, tudo é de ouro. Mas com apego nada é de ouro. Então essa é uma história que é muito realista, assim, não tem fantasia nenhuma nisso. Yeah, so anyways, so that's that. So, see you later. Have a good rest. Então, bom descanso para vocês, a gente se vê daqui a pouco. Sunamdi tamje zigwani tamne nyebe dana pamje ne kega na je ambalan tropa e sebe sole drowa